Eu cumprimento vocês mais uma vez, com a paz do Senhor. E hoje eu estava lendo a palavra do Senhor e eu fiquei tão feliz, porque quando a gente tira para ler a palavra, porque a gente fala assim, Deus, eu estou aqui e eu preciso que o Senhor se comunique comigo. Porque senão a gente não ia ler a Bíblia. A gente muitas vezes gosta de ler livro, eu, por exemplo, gosto de ler um livro assim que você está lendo ali, às vezes tem uma imagem, igual criança, né? Você vê um desenho ali. Mas quando você tira tempo para ler a Bíblia, você tem que dedicar, porque tem muita gente que vai ler e fala, nem estou entendendo o que eu estou lendo e deixa isso para lá, ou dá um sono, né? E a gente tem que lutar contra isso e entender que o diabo, o nosso adversário, o inimigo das nossas almas, ele não quer que a gente leia a palavra do Senhor. Porque todas as vezes que a gente lê e se dispõe a ouvir aquilo que o papai tem para nós somos alimentados, nós somos edificados, firmados, e a gente aprende melhor como proceder para parecer mais com Cristo, para poder chegar no céu de glória quando Ele vier nos buscar, amém? E quando eu estava lendo a palavra do Senhor hoje, Jó, eu fiquei tão feliz, na verdade, eu li a primeira vez isso daqui que o Senhor começou a falar no meu coração, sexta-feira. E quando a gente estava preparando para fazer a festividade lá em Jaraguá, de 1 ano do Ministério Cuidar lá, às vezes a gente fica ansioso para que as coisas aconteçam, para que dê certo, né? E eu estava orando junto com as irmãs de lá, a gente fez um propósito em orar em favor da festividade, e o Senhor colocou essa palavra no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. No capítulo 42, o versículo de número 1 e 2, a palavra diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor, bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. E eu alegrei o meu coração porque fui pensar um pouquinho. Jó, quantas vezes a gente já ouviu a história de Jó, a gente entende que ele passou por momentos muito difíceis na vida dele. E ele nem precisava de passar por ali se a gente for olhar com os nossos próprios olhos. Porque quando a gente lê lá no capítulo 1, a palavra diz assim que quando Satanás falou para o Senhor, que ele estava ali rodeando a terra, e o Senhor perguntou para ele, tem visto ali o meu servo Jó? O Senhor colocou qualidades em Jó e disse assim que nenhum homem havia igual a ele na terra. Um homem íntegro, um homem fiel, que ele temia a Deus e ele se desviava do mal. Isso já eram muitas qualidades que Jó tinha. Então o Senhor já se agradava daquilo ali, e o Senhor já tinha prazer na vida de Jó. Mas o diabo, com as artimanhas que ele tem, falou, mas é lógico, tudo que o Jó quer na vida ele tem. E se o Senhor tirasse dele essas coisas, será que ele serviria? E se ele tivesse que passar por aflição? E se ele tivesse que ficar doente? E se ele tivesse que perder os filhos que ele tem? E todos os bens que ele tem também? Será que ele continuaria sendo íntegro, fiel, temente? E se desviaria do mal? Penso eu que o diabo naquela hora, ele falou assim que Jó só adoraria o Senhor enquanto as coisas estivessem boas. E a gente vai entendendo que na história isso não é real. Jó passou por tudo que ele passou. Ele começou a perder os bens que ele tinha. De repente ele perdeu os filhos que ele tinha. Filho para nós é a melhor coisa, maior, o bem maior que a gente tem. É os filhos que Deus deu para nós. E Jó perdeu os filhos que ele tinha. De repente ainda o homem ficou doente, gente, a ponto dele ter que se raspar com um caco de telha ali. E ainda tinha uma mulher dele que mandou ele abandonar o Deus dele, que Deus é esse que você serve, Jó, que de repente tudo vai dando errado, vai dando errado e vai dando errado, e você ainda continua aí adorando esse Deus. E quantas vezes acontece com nós, ainda hoje, de quando a gente está lá embaixo, passando por dificuldade, tem gente que tem coragem de falar, ainda fala que é de Jesus, ainda tem coragem de falar. Gente, nós passamos pelas mesmas aflições, ou aflições ainda mais difíceis, porque o próprio Jesus falou que nesse mundo nós teríamos que passar por aflições mesmo, mas o próprio Jesus também falou para nós, estejam animados, não fica cabisbaixo não fica entristecido achando que tudo chegou no fim não.
Ainda há uma saída. Enquanto houver fé no Todo-Poderoso, há saída para nós. Porque Ele prometeu que Ele não iria nos desamparar em momento algum da nossa vida. Que em todo momento que a gente olhasse para o lado, a gente poderia sentir a gloriosa presença do Espírito Santo. E assim foi com Jó. E passou por todas essas adversidades e enfrentou tudo que ele tinha que enfrentar. E lá no final da história, quando a gente vai ler, Jó fala assim ao Senhor. Então ele respondeu: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. O propósito de Deus, ele nunca vai ser impedido na sua vida. Ele nunca vai ser impedido. Pode passar o tempo que passar, pode passar a dificuldade que você tiver que passar, enfrentar o problema que for. O propósito que Deus tem com a sua vida, ela vai se cumprir. E ela vai servir de testemunho para todo mundo que conhecer a sua história, que vê você enfrentando luta, barreira, dificuldade, obstáculo, mas vai ver você passando, segurando na mão do Senhor. Outra hora Ele te carrega no braço, outra hora Ele coloca alguém para te ajudar, mas os propósitos do Senhor não vão deixar de se cumprir. E foi isso que Jó falou, testemunhando para nós. Eu bem sei que os planos do Senhor, nenhum deles vai ser frustrado. Nenhum deles. Se o Senhor prometeu te abençoar, Ele vai te abençoar. Se Ele prometeu salvar a sua casa, Ele vai salvar. Se Ele prometeu mudar a sua história, Ele vai mudar. Se a promessa dEle é de cura, Ele vai te curar. Ele vai restaurar a sua casa, o seu casamento. Ele vai abrir as portas quando necessário for. Se for preciso fechar, Ele também vai. Porque nenhum dos propósitos do Senhor podem ser frustrados. O que nós precisamos de entender é que, como Jó era e continuou sendo durante o processo, nós precisamos ser fiéis ao Senhor, tementes a Deus, nos desviarmos do mal e entender que em todo o tempo o Senhor está conosco. Foi assim com Jó. Ele passou tudo isso entendendo que Deus não havia o abandonado, que Deus não tinha deixado ele sozinho. E lá no final a palavra nos diz ainda que Jó foi restituído. E aquilo que ele tinha perdido, ele teve de volta. E foi mais vezes ainda, porque os planos do Senhor não serão frustrados. Essa é a palavra que Jó falou. Eu passei e eu tenho certeza que se necessário fosse, Jó passaria tudo de novo para ele poder contar. Eu bem sei que tudo podes. Tudo podes. Porque vocês entendam comigo que igreja do Senhor, há momento que a gente olha e pensa assim, ninguém pode fazer isso por mim. Eu estou com essa dificuldade, com esse problema aqui e ninguém pode fazer isso por mim. Mas o que você precisa entender é que para o Senhor não há impossível. O Criador do universo, Ele está com você, não te deixa sozinho e ainda te ensina que nenhum dos planos dele pode ser frustrado. E o plano dele é de te abençoar. Então guarda essa palavra no seu coração. E quando o problema vier, quando a adversidade vier, quando você entender ali, eu não estou sozinho, você vai começar a glorificar. Glorifica lá no meio da dificuldade, glorifica no meio do problema, glorifica no meio da aflição e loguinho você vai falar como Jó falou. Eu bem sei, Senhor, que tudo o Senhor pode fazer, que nenhum dos seus planos podem ser frustrados, porque assim como o Senhor foi com Jó e restituiu tudo a ele, o Senhor também tem estado aqui comigo. E eu sei que o Senhor está cuidando de cada detalhe, amém? Da minha vida, da sua vida, da vida daqueles que não puderam vir. O Senhor está conosco e não nos deixa sós. Deus abençoe, em nome de Jesus.